Bom dia a todos. Meu nome é Milena Moreira Vaciloto e sou aluna de mestrado do professor doutor Igor Polikarpov, do Instituto de Física de São Carlos. O título do trabalho que estou desenvolvendo é Ativação da LPMO do organismo Mycelioptera thermophila utilizando fotossensibilizadores e avaliação da sua atividade oxigenase e peroxigenase na presença de diferentes agentes redutores. Desde a descoberta da clivagem oxidativa de polissacarídeos recalcitrantes, como a celulose, por monoxigenases líticas de polissacarídeos, ou LPMOs, a degradação da biomassa lignocelulósica tem sido revolucionada. Atualmente, essa classe de enzimas compõe coquetéis celulolíticos comerciais, amplamente utilizados em escala industrial, o que evidencia a importância desse estudo. Essas enzimas dependentes de cobre são classificadas nas famílias 9, 10, 11, 13, 14, 15 e 16, como tem na atividade auxiliar, de acordo com o banco de dados CASE. Inicialmente, acreditava-se que a molécula de oxigênio incorporada ao carboidrato durante a clivagem da ligação glicosídica provinha do oxigênio molecular. No entanto, um estudo de 2017 mostrou que essas enzimas são capazes de utilizar o peróxido de hidrogênio como co-substrato. Na figura 1 ao lado, temos umas representações dessas duas vias. Na atividade monoxigenase, são necessários 2 elétrons livres e uma molécula de oxigênio para cada ciclo catalítico, enquanto que na atividade peroxigenase, o elétron externo só seria necessário para a redução inicial do cobre 2 para cobre 1, levando a um ciclo autossustentável, conhecido como priming. A redução do cobre catalítico da LPMO pode ser obtida utilizando pequenas moléculas redutoras, como o ácido ascórbico, lignina e até mesmo outras proteínas, como celobiose deshidrogenase. Por fim, em 2016, mostrou-se que LPMOs podem compor fotobiosistemas, podendo atuar de forma eficiente na presença de moléculas fotossensíveis como a clorofilina. Nesse sentido, o projeto em questão se propõe a estudar a ativação da MT-LPMO9A, utilizando diferentes fotossensibilizadores e agentes sedutores, avaliando sua atividade na presença e ausência de oxigênio. A MT-LPMO9A foi testada na presença de 9 agentes sedutores, e os ácidos ascórbico, pirogálico e gálico, que apresentaram maior ativação da enzima, foram avaliados na presença de concentrações crescentes de peróxido de hidrogênio. Uma vez fixada a concentração de peróxido, a ativação da LPMO com cada agente redutor foi testada em ensaios de 6 horas, na ausência e presença de peróxido, através da adição gradual de peróxido, na presença de bisulfito de sódio e de bisulfito de sódio com peróxido. O bisulfito de sódio é capaz de interagir com o peróxido formando sulfato de sódio, ácido sulfúrico e água, como mostrado na equação 1. Também foram conduzidos experimentos na ausência de oxigênio, contendo ou não peróxido, e avaliada a geração de peróxido pelos agentes redutores com auxílio do teste de Amplex-Red. No teste de Amplex-Red, foi avaliada a produção de peróxido pelos agentes sedutores na presença e ausência da MT-LPMO9A. Foi observado que o perogalol é o que mais produz peróxido, seguido pelo ácido gálico e ascórbico. Curiosamente, o ácido ascórbico gera mais peróxido quando a LPMO está presente. O formato de sino do gráfico pode estar relacionado com a degradação da resolfurina, um produto da reação do Amplex com um HRP, indicando que possivelmente a concentração de peróxido é maior do que a observada. Nos testes de variação de concentração do peróxido, na presença de cada um dos agentes redutores, foi escolhido trabalhar com 10 micromolar de peróxido para o ácido ascórbico e 100 micromolar para os ácidos pirogálico e gálico. O decaimento da ativação da LPMO pelo ácido ascórbico na presença de altas concentrações de peróxido
pode ser devido a um excesso de peróxido na reação, onde estudos mostraram que isso está relacionado com a oxidação de resíduos da enzima próximo ao sítio de ligação do cobre. Isso também pode explicar por que a adição gradual de peróxido aumenta a atividade enzimática, pois reduz a degradação da LPMO. No caso do bisulfito de sódio, como uma pequena quantidade de peróxido foi adicionada nas reações com o ácido ascórbico, esse efeito não foi tão proeminente. Já em relação aos demais agentes redutores, observou-se uma diminuição da atividade da LPMO em relação à enzima com o peróxido. Isso pode ser devido a um consumo do peróxido gerado pelo sistema pelo bisulfito. Finalmente, ensaios na ausência de oxigênio mostraram que a MT-LPMO9A precisa de um co-substrato para completar seu ciclo catalítico, e que este pode ser o peróxido de hidrogênio, como já foi mostrado anteriormente. Como próximos passos, pretendemos testar a capacidade de fotossensibilizadores em ativar a enzima, na presença e ausência dos ácidos ascórbico, gálico e pirogálico. Muito obrigada pela atenção.